a declarar, só vontade de rebentar. Outro sentido com Gonçalo Gomes, onde o microfone queima nomes. Globalistas de primeira com discursos vazios. Olá a todos, bem-vindos a Outro Sentido. Hoje um episódio muito especial com Sérgio Tavares, com um indivíduo com um currículo extenso que eu vou falar um bocadinho daqui para a frente. Sérgio, muito obrigado por estares aqui comigo e connosco, é um prazer. Obrigado, Gonçalo, obrigado pelo convite. É um prazer estarmos aqui de volta depois de há muito tempo atrás termos gravado o podcast dos Homens do Frac. Agora aqui estamos a dois, é um prazer enorme falar aqui a partir de Portugal. Ainda para mais porque vamos falar de temas que são importantes não só para ti, mas são importantes para Portugal e até para o mundo. Antes de mais, antes de avançarmos, eu peço que quem nos está a ver, que por favor subscrevam o canal, coloquem gosto, partilhem o vídeo, porque ajuda bastante. Sérgio, eu tive alguma dificuldade em apresentar-te, porque, para quem não te conhece, eu não sei se há alguém que não te conhece, mas porque tu fazes coisas tão diferentes e tens um conjunto de projetos que tens andado envolvido, que então eu fiz o seguinte, eu pedi ao ChatGPT para me dar algumas linhas sobre ti e, e tu vais-me dizer depois se isto faz sentido ou não e o que é que faz e o que é que não faz. Começando pelo início. Ex-speaker do estádio José Alvalade, onde foi a voz oficial do Sporting Clube Portugal durante jogos e eventos. Exatamente, no tempo do Bruno de Carvalho, que é um dos meus melhores amigos, com quem eu vou estar daqui a bocadinho, e foram tempos gloriosos porque eu sou sportinguista ferrenho. E então esse era um trabalho de sonho, era o meu microfone de sonho e eu tenho muito orgulho nisso. Falar para um estádio inteiro é arrebatador e tive também a oportunidade de ter sido eu que apresentei Jorge Jesus no estádio de Era isso que eu ia Alvalade. falar, eu vi esse vídeo. Sportingistas, cascões no ar, bandeiras no ar, chegou o momento de darmos as boas-vindas ao nosso novo treinador do Sporting Clube de Portugal, o nosso sócio número 3289, Jorge Jesus! Exatamente, portanto foi mais um dia que ficará marcado para sempre, até o último dia da minha vida irei contar aos meus netos, com certeza, e mostrar essas imagens, com muito orgulho. Eu não partilho do teu paixão pelo Sporting, mas imagino que é um evento que fica na memória e na vida das pessoas. Segunda coisa que o ChatGPT me deu foi repórter português com experiência internacional, incluindo trabalho como correspondente na Rádio Renascença em Timor-Leste. Sim, confere, foi nos meus tempos que vivia na Ásia, fui o correspondente da Rádio Renascença lá em Timor-Leste, eu é que entrava em direto nas notícias aqui em Portugal, apanhei duas eleições, umas legislativas e presidenciais, isso deu-me estaleca, porque eu não tenho curso de jornalismo, foi uma série de acontecimentos que me levaram a isso, e foi um prazer enorme ter tido essa experiência, deu-me estaleca para o que faço agora pelo mundo enquanto repórter independente. O que é engraçado tu dizeres que não és jornalista quando falaste com mais individualidades e estiveste em mais sítios do que 99% dos jornalistas portugueses, não é? Sim, aí é verdade, porque eu corro o mundo inteiro, os 5 continentes, em busca daquelas Literalmente. entrevistas e daquelas imagens e factos que as televisões e que os jornalistas que estão sentadinhos nos seus estúdios de televisão nunca irão fazer, isso é verdade. É fantástico. Eu acho de facto, e não é por estares aqui, eu acho que é fantástico o indivíduo que vai do próprio bolso, viaja, mete-se ao barulho. Nós já vamos falar um bocadinho mais sobre isso, mas pronto. Ok, então até agora estamos bem. Sim, se acertou tudo. Membro participante do movimento Jornalistas pela Verdade, focado em investigação independente e crítica às narrativas mediáticas durante a pandemia. Exatamente, exatamente. Fui buscar esse meu lado jornalístico dos tempos da Rádio Renascença para, na altura da pandemia, em que tanta coisa não fazia sentido, em que era imposto um medo absurdo e medidas insanas,
onde eu tentei, através desse movimento, alertar para o medo desmesurado que estava a ser imposto e mostrar outras realidades, nomeadamente ir mostrar a Suécia, que foi o país que sem máscaras, sem confinamentos, sem nada, teve resultados melhor do que os países que fecharam e asfixiaram toda a gente. Então foi um movimento que durou pouco, foi durante a pandemia, mas que me deu depois o que catapultou para depois para outros voos. Eu acho que foi aí que eu ouvi falar de ti pela primeira vez e nunca te disse, mas obrigado por teres tido essa iniciativa, porque eu acho que representaste muita gente em Portugal que não teve um microfone na mão, que não teve a coragem, ou não teve a iniciativa, ou a capacidade que tu tiveste para, nesse momento, dar a cara por quem não tinha voz na altura. Muito bem. Exa Criador. exatamente, exatamente. Sim. Confirmo que houve muitas pessoas que se sentiam sozinhas nessa altura e que viam em mim a sua voz e muitos até me disseram: "Olha, Sérgio, eu deixei de viver no medo, deixei até não tomei até coisas experimentais que agora tanta gente se arrepende por tua causa". Isso para mim é uma grande alegria e um orgulho. É mesmo, é mesmo. Criador do canal Sérgio Tavares no YouTube, dedicado a investigação, entrevistas e análises de atualidade. Sim, exatamente. É um canal que tem o meu nome, porque para eu ser o senhor do meu domínio, fazer exatamente tudo o que me apetecer. Se eu quiser fazer um conteúdo travel, faço um conteúdo travel. Se quiser entrevistar um futebolista ou um cantor, faço. Mas também se quiser fazer uma entrevista séria sobre assuntos sérios, também eu posso fazer. No fundo, tento falar para toda a gente e não falar apenas para uma bolha de pessoas que pensam como eu. Então essa é a ideia do canal Sérgio Tavares, seja uma coisa diversificada, por isso vocês vêm fazer muita coisa diferente, mas tentando sempre mostrar coisas alternativas que as televisões não mostram. É mesmo muito interessante porque tu tens num dia um cantor de kizomba, no outro dia um ex-jogador de futebol, depois tens um político, e é um conteúdo que de facto não só se aprende bastante, como mencionaste, tu vais buscar a todos os lados, então também mostra essa tua capacidade não só de querer ouvir, mas também de atrair pessoas de outras vertentes, não necessariamente o conservador de direita, que também faz falta, mas tu consegues ser esse elo de ligação, consegues ter pessoas de esquerda no teu podcast. Consigo, consigo, porque aquilo que eu quero mesmo é agregar, porque o que nos estão a fazer no mundo é dividir-nos, é pôr a esquerda contra a direita, preto contra branco, negacionista contra não negacionista. E eu estou farto dessa conversa, porque enquanto nós nos matamos uns aos outros, eles impõem as agendas macabras, globalistas aí obscuras, sem nós darmos conta enquanto nos matamos. Então a ideia mesmo é agregar, dar as mãos. Eu já tive no meu podcast islâmico, já tive pretos, brancos, já tive tudo e mais alguma coisa, precisamente que é para dar voz ao outro lado e falarmos a bem, porque mesmo que os esquerdistas, que muitos deles são difíceis de mudar de opinião, se nós batermos de frente, eles não nos vão ouvir. Agora, se falarmos a bem, numa conversa salutar, eles até podem fazer o clique e perceber, epá, isto se calhar faz sentido. Então a minha ideia é mesmo essa. Eu próprio aprendo muito, eu aprendi coisas inacreditáveis, por exemplo, com o Francis Obiquelo, o campeão da medalha olímpica nos Jogos Olímpicos que representou Portugal, até com cantores de kizomba eu já aprendi, com o Badocha aprendi uma coisa muito curiosa, tanta coisa que eu aprendo que eu acho que é uma partilha muito boa. E no fundo é isso, é falar para fora da bolha. Eu noto que muitos conservadores da direita falam só para o seu público fechado e não falam para fora. E eu acho que é importante é abrir os horizontes a todos os que estão de fora de uma maneira salutar, esquerda ou direita, preto ou branco, seja o que for. Sem dúvida, e visitem o canal. Se alguém ainda não conhece, visitem o canal Sérgio Tavares no YouTube. Depois temos mais alguns tópicos, estes se calhar vamos um bocadinho mais a fundo mais para a frente, que é autor do documentário The Fake Judge, filmado em vários países e centrado em controvérsias do sistema judicial brasileiro. Isto são fontes do ChatGPT. Pois, está bem informado e bem atualizado, porque esse documentário foi lançado a 1 de novembro no YouTube, embora tenha estado nos cinemas da Europa e dos Estados Unidos desde agosto, mas o ChatGPT está bem Está bem, atualizado. está bem. Eu acho que é também porque o ChatGPT absorve um pouco o histórico das conversações que tu vais tendo e já entendeu no sentido em que, tendo em conta a pesquisa que eu faço para este podcast, o ChatGPT não me vai dar versões de censura a nenhuma pessoa de direita, então é um pouco mais freestyle. Pois. Entrevistou diversas figuras públicas, incluindo Jair Bolsonaro. Também tenho uma pergunta sobre isto mais para a frente.
Sim, sim. Santiago Abascal também, do Sim. Vox em Espanha, Robert Malone nos Estados Unidos, Peter McKellar, uma série de pessoas que tive a oportunidade, felizmente, de entrevistar, E incluindo diretamente também. lá, diretamente na fonte, porque quando Sim, estiveste com o Robert Malone foi com ele na sala, é fantástico. na sala dele, na quinta dele em Madison, o Peter McKellar também na sua casa, o Santiago Abascal na sede do Vox. Eu vou mesmo aos locais, eu vou onde for preciso e a ideia é entrevistar o máximo de pessoas. Ainda esta semana mandei mensagem para o Novak Djokovic, Oh, que uau. também partilha dos meus ideais, e disse-lhe mesmo na mensagem: vou-te entrevistar onde quiseres, no país onde quiseres, é só dizeres a hora e o local e eu apareço. É fantástico. Eu vi uma entrevista que ele deu ao Piers Morgan esta semana e é uma das pessoas mais interessantes que eu ouvi nos últimos tempos, porque não só é o topo daquilo que ele faz, mas é um indivíduo com um nível de humildade que até comove um pouco. Porque o Pierce pergunta-lhe coisas do género: consideras-te o melhor de todos os tempos? E ele teve alguma dificuldade em responder a isso, estava de certa maneira embaraçado. Então, eu gosto de pessoas assim, sabes? Eu gosto de pessoas que não só, ok, trabalham muito e é o melhor naquilo que faz, mas também tem aquela humildade e aquela humanidade que tenta manter e que não deixa que as coisas cheguem à cabeça. É uma figura muito É. de valorizar, sim. E mantém-se firme nas suas convicções. Vimos o que aconteceu por ele não se ter vacinado. Sim. Foi barrado no Open da Austrália, foi barrado em Estados vários Unidos, sítios, mas ele manteve a sua convicção. Ele disse: não, no meu corpo mando eu tenho as minhas convicções, respeito quem quiser tomar a vacina, mas eu tenho o direito a não tomar. E se me quiserem barrar, barrem, mas eu mantenho-me firme e manteve-se. E agora o tempo vai-lhe dando razão. Não quero entrar muito a fundo nessa questão, mas o tempo vai-lhe dando razão, porque não conheço ninguém que se tenha arrependido de não ter tomado aquilo que ele não quis tomar. Ao contrário, conheço milhares e milhares de casos. sem dúvida, sem dúvida. A última coisa que o ChatGPT me deu é até um pouco redundante, mas que diz: produz conteúdo sobre liberdade de expressão, justiça, política brasileira e temas de investigação internacional. Sim, sim. Também é importante o ChatGPT falar aí da questão da política brasileira, porque eu sendo também correspondente da Revista Oeste aqui na Europa, que é a maior plataforma online de notícias no Brasil, então eu também bato muito e foco muito e estou bastante dentro dos assuntos do Brasil e trago os assuntos da Europa para o Brasil nesse Jornal do Oeste e também do Brasil para Portugal também faço esse intercâmbio. Então, mas no fundo sempre a liberdade, sim, é aquela palavra-chave no topo de tudo isso, é a luta pela liberdade e pela liberdade de expressão. Foi isso que me levou a começar estas andanças, a deixar o Sporting, a deixar os eventos desportivos, a deixar tanta coisa que eu fazia para trás, para pegar no microfone, um tripé e uma câmara e ir até a Davos, até à Suíça, ir até à Suécia, ir até à Índia, ir a todo lado em busca de informações que acrescentem alguma coisa às pessoas. Sem dúvida. E uma coisa que o ChatGPT não colocou, mas que devia ter colocado é dançador, bailarino. Acho que se diz bailarino. Sabes que viver no estrangeiro ao fim de algum tempo tu perdes o idioma. Bailarino kizomba. Falta essa. Inclusive Ah, com uma por, participação num vídeo. O mundo faz sentido sem teu sorriso fica vazio. Eu só consigo ficar bem contigo porque o teu beijo é meu porto de abrigo. Quando te olho o mundo faz sentido sem teu sorriso fica vazio. Vem bailar comigo, amor. Sim, sim, eu participei no videoclipe do Badocha, que é meu amigo, já o entrevistei 2 vezes no podcast, mas eu por acaso eu não sei dançar nada kizomba, com muita pena minha, porque quem sabe dançar kizomba em Portugal safa-se muito bem com as mulheres, porque há aquele contacto e tal, e eu com muita pena minha não sei dançar, mas sim, gosto de beber um copo, gosto ao fim de semana de estar com os meus amigos, ir a uma boa discoteca, ouvir um bom som, tem que haver equilíbrio, a vida também tem que ser vivida, tem que haver um Claro, equilíbrio entre claro. família, entre trabalho, entretenimento, e com o meu amigo Bruno de Carvalho vamos frequentemente aos Eu, fins eu- de eu sigo semana. nas redes sociais e eu sei que vocês têm uma vida muito interessante, digamos assim. Mas fica aqui o apelo para as meninas que nos estiverem a ver: se souberem dançar kizomba, o Sérgio precisa de uma professora, Uma então, lição. mas tem que ser uma boa professora. Atenção, Sérgio Tavares está a precisar.
Sim, confirmo, confirmo. Ora, muito bem. Então o ChatGPT não se portou assim muito mal, e eu queria perguntar-te, se calhar, pelo tópico mais importante do momento, que é este documentário, o Fake Judge. E eu começo, se calhar, por dizer o seguinte: quando eu vi pela primeira vez, há uns meses bons, a informação que esse documentário ia sair, eu não sou uma pessoa muito interessada em política brasileira. Nunca fui, e por esse motivo não comento muito, porque eu sinto que às vezes mais vale uma pessoa estar calada se não sabe o que está a falar. Pois. Então, eu nunca tive nem opinião sobre a política brasileira, nem nunca tive uma preferência neste jogo Lula-Bolsonaro, porque para mim passava-me tudo um bocadinho ao lado. E quando eu vi o teu documentário, o que eu pensei, com toda a honestidade, foi: ok, veio uma coisa mais sensacionalista, a exagerar, ahm, até que eu vi o Tendencioso. documentário, tendencioso, até que eu vi o documentário, e eu fiquei chocado. Eu fiquei chocado, porque, primeiro de tudo, eu, como a maioria dos portugueses, eu amo o Brasil. Eu acho que o Brasil é Portugal, mas com uma potencialidade que Portugal não tem. O Brasil podia ser Sim, provavelmente no top 3, top 5 dos países mais ricos do mundo. Um, sim. O celeiro do e mundo, belezas naturais incríveis e um povo maravilhoso também. sim, Alguma parte da população, pois há os outros. aqueles 48% não são. Não, mas depois de ver o documentário fiquei chocado. E quem não viu, eu convido a ver. O Sérgio felizmente disponibilizou depois bastantes sessões de cinema, disponibilizou no seu canal do YouTube. Pesquisem de Fake Judge, porque vale a pena ver, mesmo para quem, como eu, não tem uma posição muito definida sobre a política brasileira. É impossível ver aquilo e não ficar chocado. E esse é o termo. Mas eu não quero fazer avaliações, eu acho que as avaliações são para quem as vê. Eu tenho algumas perguntas para ti, Sérgio. E a primeira seria: primeiro, eu já dei aqui um bocado de uma amostra, mas o que é o documentário e porquê que um português decidiu fazer um documentário sobre um juiz brasileiro? É uma boa pergunta. Essa é uma pergunta que eu já dei centenas, posso até dizer centenas, porque se calhar estou a exagerar, mas muitas dezenas de entrevistas onde me fizeram essa pergunta. Primeiro dizer-te que não foste a única, antes de te responder à questão, não foste a única a ficar chocado. Essa foi a reação que eu tive em todas as sessões de cinema aqui em Nova York, em Orlando, em Connecticut, em Boston, Barcelona, Paris, Londres, Frankfurt, as pessoas saírem aterrorizadas. Quem não conhecia a realidade, e estiveram vários deputados de diferentes países, congressistas, eurodeputados, figuras públicas, familiares meus, que saíram de boca aberta a dizer: não é possível, é mau demais, é terrível demais. E estava ali tudo, com factos, com imagens das televisões e tudo, com recortes de jornal, está lá, não é a tua opinião, é mesmo, as coisas são mesmo assim. Para os brasileiros que estão dentro do que se passa no Brasil, saem com uma tristeza profunda de perceberem quão fundo mergulhou o seu país numa teia de corrupção e de maldade, numa conspiração terrível por aqueles que deviam ser os guardiões do povo e da Constituição, o Poder Judicial, mas também acaba o filme, o documentário, com uma mensagem de esperança, e milagres acontecem. E eu acho que mais milagres aconteceram. Já aconteceram dois: o homem mais rico do planeta, Elon Musk, declarar guerra a esse juiz corrupto, o presidente da maior potência do mundo, Donald Trump, também impor sanções diretas a esses juízes do Brasil. Portanto, acho que mais milagres podem acontecer. Porque se me dissessem há 2 anos atrás que isto ia acontecer, Elon Musk e Donald Trump diretamente metidos nesta guerra, eu não acreditava. Eu pensei, eles têm mais que fazer. Mas o que me levou a fazer, e antes de responder à questão o que é este documentário, foram 2 dias em concreto. O primeiro foi o 7 de setembro de 2022, que foi um dia da independência do Brasil, um mês antes das eleições entre Bolsonaro e Lula, em que eu fui lá mostrar esse dia, porque as televisões aqui na Europa diziam que Bolsonaro não tinha apoio nenhum, que Lula é que era bom, que Bolsonaro era um demónio. Eu sabia que as coisas não eram assim, porque eu já acompanhava Bolsonaro desde a pandemia, por causa das coisas acertadas que ele dizia e da coragem que ele mostrava por ter enfrentado a Big Pharma e enfrentado a imprensa e tudo mais. E então eu fui lá e eu vi uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida: milhões de pessoas em São Paulo à tarde, onde eu estive, em Brasília de manhã, gente do
bem, um sentimento patriota, uma coisa que mexeu comigo e que foi inesquecível e que eu perdia de vista as pessoas, era um sentimento inacreditável. Esse foi um dia que me marcou pela positiva. Depois voltei ao Brasil a 25 de fevereiro de 2024, o ano passado, para fazer a cobertura de uma grande manifestação que ia haver, porque era a primeira em 8 meses depois dos acontecimentos do 8 de janeiro, a cilada do 8 de janeiro no Brasil, uma espécie de capitólio que houve lá, que foi para prenderem muitas pessoas de uma vez para pôr fim a 70 dias de manifestações Eu que diria que é ocorriam pior, desde... atenção, eu acho que é pior do que aconteceu no Capitólio. Vendo o teu Sim, documentário, sim, acho não, que é foi muito bem pior pior. até. Foi. Mas foi uma cilada orquestrada para pôr a termo a 70 dias de protestos que aconteciam desde as eleições, porque as pessoas sabiam que tinha havido fraude. As pessoas tinham a certeza. Então não saíam das ruas, e então era preciso acabar com isso e prender milhares de pessoas de uma só vez para servir de exemplo para pôr fim às manifestações. E 8 meses depois, então, o povo voltou a ter coragem de sair à rua. E eu fui cobrir essa manifestação, ou ia tentar cobrir essa manifestação, em que acaba eu próprio preso no aeroporto nessa manhã desse 25 de fevereiro, detido na delegacia de Guarulhos, onde não me fizeram perguntas nada sobre o visto, nada sobre o que é que eu ia lá fazer, foram tudo perguntas políticas. O que é que eu acho da democracia do Brasil, o que é que eu penso das urnas eletrónicas, o que é que eu penso deste ministro, o que é que eu penso daquele, e eu percebi, espera, isto é mesmo ainda mais grave do que o que eu penso, quando até um repórter português europeu é detido e tratado, quase torturado psicologicamente, como se estivesse na Coreia do Norte. E a minha sorte nesse dia foi que antes de eu ser levado para a delegacia por 2 polícias, quando me levaram o meu passaporte da imigração até à esquadra, antes de eu ser detido, eu tive a oportunidade de mandar mensagens para milhares de pessoas, fiz um vídeo e Eu esse vi vídeo esse foi vídeo. parar às televisões, porque se esse vídeo não fosse parar às televisões e eu fosse levado logo lá para dentro, eu não sei o que é que me aconteceria, porque eu não iria ter um advogado, eu iria responder às questões, porque eu mantive-me em silêncio sempre e acabaram por ter que me soltar. Então eu aí senti uma raiva e uma fúria tão grande e injustiça com o que me fizeram, que eu acabei depois recebido na Avenida Paulista por 1 milhão de pessoas que estava a acompanhar tudo nas televisões, e saiu-me lá, quando falei para essas pessoas, saiu-me uma promessa, que é: eu prometo que eu vou levar esta vossa luta, esta vossa causa ao fim do mundo. E então este documentário foi a inspiração que me veio para levar a mensagem longe, em língua inglesa, traduzido depois em várias línguas, gravado em 10 países, para mostrar então como é que um poder judicial absolutamente corrompido minou os outros poderes, o poder legislativo, o poder eleitoral, o poder presidencial, e neste momento controla tudo, retira da prisão quem precisa, manda pôr na prisão quem eles querem, mesmo que esteja inocente, fraudam eleições e tem o Congresso, o Senado, de Câmara dos Deputados completamente na mão, e é uma coisa surreal. Só vendo o documentário é que se consegue ter a noção. Eu nem consigo explicar bem porque a dimensão da conspiração e do golpe que foi dado no Brasil é tão grande que só mesmo vendo o documentário. Só mesmo vendo, porque novamente, se alguém me contasse o que eu vi, eu ia pensar que essa pessoa estava a exagerar. Se eu ouvisse esta conversa sem ver o documentário, eu pensava, pois, eles são mais pró-Bolsonaro, eles querem passar uma narrativa, mas depois quando tu vês as famílias das pessoas que estão na prisão, algumas por quase 20 anos, não é bandido, mãe de família que calhou está no sítio errado, à hora errada, e mesmo que isso fosse crime, mesmo que fosse crime, não é 15 anos de cadeia, 14 Claro. anos de cadeia, ou uma mãe de família por 17 estar, também. ou 17, quer dizer, isto é objetivamente um abuso. E novamente, eu acho que vale mesmo a pena ver. Eu não daria tanto ênfase se eu não achasse que vale mesmo a pena, mas eu acho que vale, porque vai dar, até aos próprios brasileiros, de certeza que não têm bem noção do que está a acontecer. Eu acho que vale a pena ver. Depois até podem manter a mesma posição que têm, podem manter o mesmo ponto de vista, podem continuar a ser pró-Lula, não há problema. Mas não abdiquem de estar informados das coisas. Depois podem fazer a vossa avaliação. Mas Exatamente. é chocante. Mas é importante, por exemplo, tu que é absolutamente imparcial, sem teres
um partido, veres o documentário e dares o teu feedback, para mim é importante. E eu acredito que vai ser importante também, precisamente para uma camada do Brasil que vê muita televisão, e no documentário vemos como as televisões estão absolutamente todas de um lado e ao serviço de um Sim. sistema, a festejarem a vitória do Lula, etc. Eu acredito que este documentário vai ter até interferência nas eleições presidenciais de 2026 lá no Brasil, porque Acho agora que sim. brevemente vai sair também uma versão dublada em português do Brasil, porque eles lá não estão habituados a legendas, e a versão que Sim. saiu agora tem legendas em português, mas é narrado em inglês. Então a próxima versão que vai sair para a semana é absolutamente, totalmente em português do Brasil, e eu acho que vai ser importante para uma camada da população que não acredita na conspiração, que Uhum. acredita que quem está no poder quer o bem deles, quando são os maiores corruptos de sempre. Então acho que vai ser importante. E é importante também um aspecto que no documentário também fala, que é toda esta farsa do julgamento de Bolsonaro. Gosto ou não de Jair Bolsonaro, mas há uma coisa que é factual: quem o está a julgar são os seus piores inimigos. Sim. Eu nunca vi nada assim. Os 5 juízes que o julgaram foram indicados por Lula para serem ministros do Supremo. Vários deles têm declarações no passado a chamar genocida, a chamar lunático, a dizer que Bolsonaro é a pior espécie da Terra. O próprio ex-advogado do Lula, que defendeu Lula quando Lula esteve preso na prisão, na cadeia, que foi indicado mais tarde para ser ministro do Supremo, foi ele também um dos que o julga Bolsonaro. Eu nunca vi nada assim. Sim. E no documentário percebe-se porque é que o estão a julgar, que narrativa foi criada. Agora, é uma injustiça tremenda. E ele arrisca-se a apanhar 40 anos de prisão sem ter cometido corrupção, sem ter cometido nenhum crime, quando quem cometeu crimes está na presidência do Brasil, Sim. nunca foi absolvido, foi simplesmente retirado da cadeia, e é tudo surreal demais. Portanto, Não, eu é convido mesmo. mesmo a verem. E a parte que tu estás a dizer para mim faz todo sentido, porque eu continuo a não ser pró-Bolsonaro. Eu não tenho nenhuma simpatia pelo Bolsonaro, mas mesmo sem ter simpatia pelo Bolsonaro, eu posso olhar para aquele caso e pensar: não, aquilo é injusto. Mais uma vez, isso não, se eu fosse brasileiro, eu acho que ia ter dificuldades em votar em qualquer um dos dois candidatos, mas para mim parece-me inegável que existe o que tu estavas a mencionar. Então, o advogado de defesa de pessoas do PT são as mesmas pessoas que agora estão a decidir o futuro do próximo candidato presidencial. Isso é a definição de interferência do sistema no sistema judiciário. Então, Sim, sim. Mas a aberração é tão maior que o Brasil é o único país do mundo que eu conheço em que os juízes do Supremo são os juízes do Superior Tribunal Eleitoral. Ou seja, eu nunca tinha visto isto em nenhuma parte da Terra. Eles gerem as eleições e depois eles vestem a capa preta do Supremo e supervisionam as suas próprias ações enquanto juízes eleitorais. Eu nunca tinha visto isso. Tal como eu também nunca tinha visto nenhum país do mundo que use urnas eletrónicas sem dar comprovante em papel. É só Brasil, Butão e Bangladesh. E o Bangladesh essa também famosa provavelmente. democracia, não é? Que é o Bangladesh. Exatamente. Portanto, não tem cabimento nenhum, e por isso é que o povo teve 70 dias em frente aos quartéis, dia e noite, à chuva, ao frio, a pedir à comunidade internacional para olhem para aqui, porque não é só na Venezuela que estão a fraudar eleições, aqui também, socorro, SOS, SOS. E as nossas televisões aqui na Europa caladas. Foi uma coisa que eu senti na minha digressão aqui pela Europa, é que há um desconhecimento profundo, total, sobre o que se passa no Brasil. Daí a importância deste documentário, porque as televisões não contam absolutamente nada. E tu viste também no documentário que até a própria RTP passou imagens falsas dos festejos de Lula, usando imagens de um campeonato na Sérvia, do Hajduk Split a ser campeão com tochas vermelhas. Portanto, antes, pelo contrário, não só não contam, como ainda mentem e inventam. E, portanto, porque Lula não tem o povo do seu lado. Lula, como vimos no documentário, tem os prisioneiros do seu lado, porque 4 em cada 5 prisioneiros votaram nele. Vimos as cadeias a festejar como se fosse a vitória do Screte na Copa do Mundo. Portanto, é tudo surreal demais. É mesmo. E diz-me uma coisa, tu podes voltar ao Brasil neste momento ou arriscarias voltar?
Não, não posso, neste momento não posso, porque se na altura em que eu era um mero desconhecido no Brasil me trataram daquela maneira, agora fazendo um documentário com a cara do próprio Alexandre de Moraes, em que expõe os crimes internacionalmente, em inglês, nos cinemas, etc. Agora não, eles agora, eu devo estar já em algum inquérito, com certeza, porque o próprio Elon Musk está no inquérito das milícias digitais. Eu devo estar no inquérito lesa pátria, alguma coisa, porque eles, esses ministros, eles consideram-se as instituições democráticas, eles próprios. Então, quem atentar contra as instituições democráticas está a atentar contra o Estado democrático de Foi o que direito, ele fez na segundo a Itália, ótica atenção, não deles. é? Aquilo que ele fez na Exa- Itália, que foi o Como ele senhor falou com ele no aeroporto e de repente um aeroporto em Itália, ou seja, para dar um bocado de contexto, houve alguém que confrontou o juiz Alexandre de Moraes num aeroporto em Itália e quando a pessoa voltou ao Brasil, de repente tinha um processo por uma coisa que a não tinha família testemunhos, toda. não havia testemunhos, não havia. Aconteceu fora do território do Brasil, mas como atacar Alexandre de Moraes é atacar o Estado, porque ele é o Estado, a Exatamente. família inteira arriscou-se a parar à prisão, não é? Não foram porque pediram desculpa. Levaram telemóveis, computadores, vasculharam a vida deles, eles foram obrigados a pedir desculpa publicamente para não serem presos, mas já estavam acusados de agressão e de injúrias, de uma série de coisas. E portanto, eu se for ao Brasil, ou me prendem, ou pior ainda, porque eu no documentário mostro as ligações que Alexandre de Moraes e que este judiciário tem ao PCC e podem muito bem matar-me, dando a entender que é um acidente, que me quiseram assaltar ou alguma coisa. Então, neste momento é muito perigoso para mim ir lá ao Brasil, mas eu acredito que um dia irei, quando esta teia corrupta for exposta e que eu acredito que há de ser, com a ajuda do meu documentário e de outras pessoas, talvez um dia eu volte lá para comemorar a liberdade, mas neste momento não me atrevo a ir lá porque prendem-me ou matam-me. Já aqui em Portugal eu sinto o perigo, porque o PCC já tem mais de 1000 elementos aqui. E então eu já aqui já recebi ameaças, dá uma 9mm à minha espera, etc, etc. Só que eu não penso muito nisso porque assim, a obra já está feita. Já não há razão para me matarem porque a obra já está feita. E também assim, quando entramos nisto, ou é para ir com tudo, ou então não vale a pena fazer pela metade não. Então eu não vou fazer isto com medo, é para ir com tudo e seja o que Deus quiser. Eu acredito que tenho uma proteção superior, que me deu a inspiração para fazer este trabalho, que me deu a força para correr 10 países durante 1 ano e meio, que me deu a imaginação para ir buscar financiamento não sei aonde para um projeto destes, e portanto eu acho que tenho uma proteção aí superior. Eu não tenho a mais pequena dúvida em relação a isso. Tiveste, para além dessas ameaças, tiveste reações negativas? Tiveste alguém que tivesse entrado em contacto direto contigo e dissesse: Olha, vou-te processar ou vou-te fazer mal? Não, não, ainda não. E a imprensa brasileira, esquerdista, globalista, está calada porque o documentário está forte demais, está forte demais. E eu acho que eles estão em silêncio porque eles sabem que se tocarem no assunto ainda vai dar mais ênfase ao documentário. Então eles estão calados. O próprio Alexandre de Moraes, que é o visado neste documentário, ele já mandou derrubar canais internacionais, por exemplo, do Fernando Serimedo, que era um argentino que mostrou a fraude eleitoral e as irregularidades nas eleições. Os vídeos dele entram no meu documentário. Ele mandou derrubar os canais todos deles da Argentina e tudo mais, mas o meu documentário ele ainda não foi capaz, ele não tem coragem de o derrubar. Porquê? Porque ele está, neste momento, a mira está apontada a ele por parte dos Estados Unidos de sanções, e o meu canal sendo europeu, eu sendo português europeu, ele não teve coragem. Então, e ele próprio sabe que se ele também virar a agulha para o meu documentário, só vai dar mais ênfase, vai dar mais curiosidade ainda às pessoas quererem ver. Então eles estão caladinhos, o próprio visado está caladinho, porque eles não querem mexer neste assunto, porque este documentário vai tão longe, são 2 horas e 20 do documentário, que eles estão em silêncio, e portanto não teve ainda, nesse aspecto, ninguém a querer a dizer mal ou querer represálias. Sim. Pelo contrário, grandes órgãos do Brasil, com grandes audiências, como a Rádio Auriverde, a Revista Oeste, a Gazeta do Povo, a Revista Timeline, a Exato, todos eles divulgaram amplamente, mas quando digo amplamente, foi muitas vezes, chamaram para entrevistas e não tiveram medo. Isso aí deixou-me
bastante surpreendido, porque são órgãos de comunicação no Brasil, podiam ter medo de represálias e eles não, eles deram, o Fio Diário também no Brasil, deram uma ampla divulgação e houve até algumas figuras públicas que também não tiveram medo, nomeadamente o Flávio Bolsonaro, o filho do Jair Bolsonaro, Uhum. também fez vídeos a divulgar, a Bia Kicis, uma congressista que concorre agora para senadora, também eles divulgaram bastante e, portanto, para já, so far, so good, é aquilo que eu posso dizer. Boa, muito bom. E eu vi que vamos ter The Fake Judge 2. Vamos ter uma Sim. segunda parte. O que é que podemos esperar nesse segundo episódio? Bom, antes da segunda parte do Fake Judge 2, eu vou fazer um documentário sobre El Salvador, sobre Bukele, que é Ok, outra pessoa que ninguém fala aqui na Europa e que operou um milagre inacreditável em El Salvador, mesmo. transformou o país com maior taxa de criminalidade e homicídios da Terra, do planeta, para o país mais seguro do Ocidente, com mão de ferro, mas castigando severamente os gangues e os criminosos, e a população agora respira segurança Eu li que ele e já não tem um assassinato julgo que há 2 ou 3 anos. muito É tempo. inacreditável. Ele chegou a mandar cerca de 2.000 polícias para uma terra, porque houve lá 2 homicídios, e ele disse: vocês só saem daí quando apanharem os bandidos. 2.000 polícias ficaram lá 2 meses, apanharam os bandidos, e assim que se resolveu lá, porque lá, além dos homicídios, as pessoas para ter uma loja, para ter um negócio, para ter o que é que seja, tinham que pagar renda aos gangues. Aquilo estava nas mãos do narcotráfico e dos bandidos, e neste momento é o país mais seguro, número 1 do Ocidente. Então, eu estive em Washington no CPEC este ano, 2025, tive a oportunidade de tomar um pequeno almoço, café da manhã, com o número 2 de Bukele, falei-lhe do documentário sobre o Brasil e surgiu então ali a hipótese de fazermos um documentário sobre o El Salvador, indo às prisões, mostrando, entrevistando Uau! Bukele, e isso acho que vai ser bastante interessante. Vou ter também o apoio do Miguel Milhão, que é um fã Ah, doente do Bukele, e assim que eu lhe contei que eu ia fazer este comentário, ele disse logo: eu também quero, eu quero ir contigo, eu quero ir contigo, então vou fazer. boa. Depois então virá o Fake Judge 2, em 2026 vou gravar esse, que é sobre Gilmar Mendes, que no fundo é o decano, aquele que manda naquilo tudo, sempre por trás, é o padrinho, The Godfather, e que ainda por cima tem negócios aqui em Portugal, ele vem mais de 40 vezes por ano aqui a Portugal, ele é dono de universidades, tem montes de negócios, é multimilionário, ninguém sabe de onde é que vem o dinheiro, ninguém sabe o que é que ele anda a fazer, mas no Brasil há muitas denúncias sobre ele. Então eu quero explorar agora o que é que ele anda a fazer aqui, expor, porque eu tenho a certeza que há aqui muito negócio ilícito, muita lavagem de dinheiro, ligações ao PCC, então lá vou eu queimar mais um bocadinho, pôr mais um alvo na testa mais uma vez, mas tem que ser, prometi, vou ter que fazer. Eu estou, agora que falaste, nesse documentário do Bukele, eu por acaso eu vi o documentário, porque está na página da mesma editora, que fez Sim, este The A Fake Média Judge. Shoot, a produtora, Exatamente, exatamente. então eu cliquei no perfil deles e vi esse e pensei: "Ok, tenho que ver", mas não tinha ideia que tu também ias fazer isso. Eu acho que nós vamos perder para a produção de documentários, mas, vamos ver, vamos ver. Sim, eu vou continuando a fazer os meus podcasts, as minhas reportagens, mas muito menos. Obviamente, eu agora, nestes últimos meses da digressão do Fake Judge, eu parei o podcast, parei o programa 3x3, com a Joana Amaral Dias, com o Miguel Macedo e com o Gustavo Santos, parei o jornal Blind Spot também, com o Nuno Machado, mas pretendo retomar brevemente, mas obviamente quando se está em gravagens e filmagem, em gravações e filmagens pelo mundo, não dá para estar cá, então vou ter que encontrar um equilíbrio entre isso tudo, mas devo dizer que dá-me um prazer enorme fazer este tipo de documentários, porque é mostrar aquilo que ninguém mostra e aquilo que ninguém sabe. E há um desconhecimento absurdo sobre o que se passa no Brasil, há um desconhecimento absurdo sobre o que se passa em El Salvador, e então eu posso aqui já também spoiler que já tenho também já em mente outros, nomeadamente um sobre a Argentina, sobre Milei, Ah, um na Europa sobre Ursula von der Leyen, vai-se mesmo chamar Úrsula, a capa vai ser a cara dela assim com uma cara de demónio, onde vou expor os crimes todos que ela tem andado a cometer desde o tempo que era Ministra da Defesa aí da Alemanha. Portanto eu vou ter a sarna para me coçar durante os próximos anos, sempre em inglês, e eu acredito que o projeto também vai crescer, sendo um projeto em inglês, com documentários em inglês e depois traduzido noutras línguas, acredito que vai depois chegar a muitas pessoas no mundo inteiro, e portanto estou bastante pronto e orgulhoso e cheio e motivado.
É muito bom ouvir isso. Como é que nós podemos ajudar a apoiar a fazer esses episódios? Tens alguma página onde nós possamos fazer donativos ou ser parte de algum. Atenção, para fazer aqui um disclaimer para quem nos está a ver, tu não me pediste nada, mas eu depois de te ouvir falar sobre esses comentários que eu quero que tu faças, como é que nós podemos ajudar? É no site mesmo da produtora, que é Media Truth Studios, Media, Truth de verdade, Studios, mediatruthstudios.com. Lá podem-se comprar bilhetes de apoio, desde 2 euros até 10 euros ou 20 euros, o que quiserem, e esses bilhetes de apoio então depois são um contributo para todos estes projetos que vão ser feitos no futuro, e tem sido assim que eu tenho conseguido também reaver o enorme investimento que foi feito para o Fake Judge 1. Vocês imaginam o que é gravar em 10 países, incluindo Índia, incluindo Argentina, onde estive com os refugiados, diferentes continentes aqui na Europa, Polónia, Alemanha, Reino Unido, etc. Entre viagens, estadias, alimentação, estamos a falar de muitos, muitos milhares de euros, mas felizmente também o retorno e aí o apoio das pessoas tem sido muito bom. E portanto é dessa forma, através do site da produtora. Basta pesquisar no Google Media Truth Studios, aparece logo o site, e é lá que também vão acompanhando as novidades sobre os documentários que irão ser feitos e produzidos brevemente. Excelente, eu vou com certeza contribuir e quem nos está a ver fica desde já também Obrigado. convidado. Movendo um bocadinho este tema, porque eu acho que podíamos ficar aqui 2 horas só a falar Sim, desta teia de complexidades. Tu tens feito várias entrevistas, e eu antes eu sigo-te, não é, há alguns anos, mas antes de falarmos eu queria dar uma vista de olhos e ver o que é que tu tens andado a fazer, e é incrível que tu tens uma entrevista com o presidente da Guiné, gravada em África, e depois tens uma entrevista com o Robert Malone, gravada nos Estados Unidos, e depois tens Santiago Abascal diretamente na sede do Vox. Um, mas há uma que se destaca mais do que as outras, que já tem mais de 1 milhão de visualizações, que é com Jair Bolsonaro. E como eu disse, eu não sou muito interessado na política brasileira, mas eu tinha que te perguntar, porque tu tiveste a oportunidade de privar diretamente com ele, com a família, está próximo, fora da Câmara, fora do Bolsonaro político, como é que é o Jair fora da Câmara? Como é que ele é como pessoa? sim, sim, sim. Tive a oportunidade de privar com ele. A primeira vez que privei com ele foi em 2022, no 7 de setembro de 2022. Aí entrevistá-lo, mas não conversar de bastidores. Foi uma coisa muito informal. De forma mais assim informal, foi precisamente no dia em que fui preso, porque depois de ser libertado, ele recebeu-me, teve a amabilidade de me receber no Palácio dos Bandeirantes em São Paulo, onde estava o governador de São Paulo e outros senadores. Almocei com ele, ao lado dele, sentei-me no sofá, ele estava a dormir antes de ir para a manifestação, ele adormeceu ao meu lado, e então tive ali a oportunidade de o conhecer, e depois disso já estive com ele no Rio de Janeiro, estive com ele noutras ocasiões, e estranhei porque é demasiado simples, muito, muito, muito simples. Eu já tinha visto vídeos dele a comer nas tabernas mais simples, nas lojas, nos restaurantes mais simples que existem no Brasil, mas ali ao lado dele eu não parecia que estava à frente do ex-chefe de Estado de uma grande potência de um país do tamanho de um continente. A maneira como ele falava comigo, tão simples, hum, a mim marcou-me, e fiquei obviamente mega fã dele, porque eu era daqueles que antes de 2021 tinha uma péssima opinião de Bolsonaro. Eu odiava-o, eu achava Bolsonaro um lunático, um doente, um psicopata, porque era aquilo que a televisão me transmitia, e eu acreditava, eu não tinha razões para duvidar da televisão. Se o jornalista que estudou para ser jornalista está a dizer, porque é que eu vou duvidar? Até eu começar a pesquisar e a perceber que afinal havia uma agenda para o derrubar, porque ele estava a ir contra um medo instalado na pandemia, etc. Ele era contra o sistema, ele é a favor da liberdade de expressão, é contra a censura, é contra uma série de coisas. E eu percebi, então, espera aí. E quanto mais eu recebia vídeos de Bolsonaro, mais fã eu ficava. Depois de privar dele, eu tenho que te dizer que o admiro mesmo profundamente, muito, 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 pela forma como ele me tratou, pelo carinho, pelo cuidado, tanto ele como a Michelle Bolsonaro também. A Michelle Bolsonaro vem a correr, Sérgio, quer tirar uma foto com você. Eu pensei, ela quer tirar uma foto comigo, eu é que queria tirar uma foto com ela, mas a humildade, a brincadeira com ele, manda-me uma palmada, Sérgio, como é que é, você não sei o quê, tá lá. Epá, e então
sou mega fã e ele é extremamente simples. É a única coisa que eu posso dizer, muito, muito simples. E tanto que no documentário eu também mostro que enquanto ele foi presidente, ele recebia as pessoas no seu Sim. palácio todos os dias, e os jornalistas também tinham ali meia horinha em que podiam falar. Por isso é que eu cheguei a ele no 7 de setembro de 2022. Eu não era ninguém e 24 horas depois de chegar ao Brasil eu estava à frente dele a entrevistá-lo. É impensável isso em qualquer outro presidente de qualquer outro país. Ele não sabia quem eu era, longe dele de imaginar, e eu consegui, porque alguém me disse: olha, Sérgio, se fores às 6 da manhã para em frente ao Palácio do Planalto, vais ter acesso lá dentro, porque ele ouve as pessoas, ele tira fotografias com as pessoas, ele recebe as pessoas no palácio. Eu, a sério, não acredito. E assim foi. Às 6 da manhã eu lá estava, eu entrei e eu consegui. Foi impressionante. E enquanto que Lula, a primeira coisa que fez quando chegou à presidência foi acabar com isso. Não recebe pessoas, removeu também o espaço para a imprensa, portanto é o 8, o 8 e o 80. Então foi aí que eu fiquei mega, mega, mega fã dele, e tenho que dizer que depois disso, obviamente, tive a tal entrevista para o meu canal. Eu acho que bateu aqui o recorde aqui no YouTube, porque eu lembro que na altura eu tive 100 mil pessoas ao vivo no meu canal a assistir a essa entrevista do Jair Bolsonaro, que aconteceu cerca de 2 a 3 semanas antes dessa manifestação na Paulista, onde me prenderam nessa manhã. Portanto, eu acho que foi por causa dessa entrevista que eu fui detido e preso, porque fiz perguntas que ninguém no Brasil faz, nem pode fazer, se não vão eles presos. Falei das vacinas da pandemia, dos juízes, da corrupção, do STF, e então descobri mais tarde que fiquei monitorizado pela Polícia Federal por causa dessa entrevista. E como eu anunciei que ia ao Brasil fazer a cobertura, eles à primeira oportunidade quiseram agarrar e apertar, só que subestimaram e esqueceram-se que até me levarem o passaporte, e enquanto levaram o passaporte até eu ser levado para a delegacia, eu tinha o telemóvel na mão, e foi isso que me safou, e as coisas depois correram-lhe muito, muito mal, ao ponto de, no próprio dia em que eu fui preso, a Polícia Federal fez um comunicado mentiroso a dizer que tinha sido um procedimento padrão para conferir se eu tinha visto. Foram os idiotas, porque Eu vi eles isso e esqueceram-se. pensei isso na altura. Eu pensei assim: olha, o Sérgio fez as neiras, foi para lá fazer cobertura, foi por causa do visto, foi o que eu pensei na altura. E depois, quando tu pudeste falar e tu disseste, ninguém me perguntou nada sobre o visto, eu percebi, ok, então há aqui qualquer coisa que não está a ser contada, né? Sim, mas mais grave foi que eles depois deram para a mão o relatório da detenção, onde estavam lá as perguntas todas. Eu tenho esse relatório aqui assinado pelo delegado e não consta a palavra visto. Portanto, eles próprios esqueceram-se, fizeram um comunicado à pressa, porque a minha cara já estava nas televisões todas, estava a dar um escândalo, já havia na Globo jornalistas a questionar, a própria Globo a dizer que não podiam fazer isto a um repórter português. Então eles fazem um comunicado à pressa, esquecendo-se, amadores mesmo, que me tinham dado para a mão o relatório onde não constava nada sobre visto e que estavam lá as perguntinhas todas políticas. Portanto, até nisso lhes correu mal. E, portanto, foi por causa dessa entrevista ao Bolsonaro no meu canal do YouTube que eu acabei preso, mas foi isso que fez com que eu fizesse o documentário. Se eu não fosse preso, eu não tinha feito o documentário. Correu-lhes bastante mal. Saindo do Brasil, voltando aqui para a pátria-mãe, hum, e sendo tu julgo que um dos primeiros, pelo menos um dos primeiros que começou a fazer isto como deve ser, eu gostava de falar contigo sobre o movimento youtuber e podcast da direita em Portugal. Há muito mais oferta do que havia quando tu começaste. Sentes que tens alguma influência sobre isso? Ou nisso? Sim, 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 há muito, muito mais oferta. Eu quando comecei eu sentia que estava praticamente sozinho, quase sozinho, havia muito pouca gente, era o Gonçalo Sousa, o Miguel Macedo a dar os primeiros passos e pouco mais, pouco mais. Tanto que éramos atacados e deitavam-nos as páginas abaixo. Eu cheguei a perder 13 canais de YouTube, várias páginas de Facebook, porque éramos tão poucos. Então os haters centravam as suas denúncias e atenções em nós. Agora somos muitos, há muitos, 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 muitos. Ainda há 2 semanas estive no lançamento do livro da Rita Matias, com a Ana Campanholo, do Brasil, e estavam lá vários influencers, instagramers, youtubers, podcasters, e eu percebi, ok, isto está a crescer. E vi também muitos jovens, que é uma coisa que está de conservadores de direita, jovens muito novos que estão a aparecer. E portanto agora a oferta está muito, muito, muito maior, sim. E portanto para mim enche-me de orgulho, porque no início sentia-me muito, muito sozinho. Fizeste uma outra questão, desculpa, Se que tu entretanto sentias esqueci-me. que tiveste alguma influência nisso?
Sim, obviamente, muita gente diz que eu inspirei, Sérgio, pá, foste uma inspiração para mim, Sérgio, também quero ter um podcast, Sérgio, também quero seguir os teus passos, também quero andar pelo mundo, também quero fazer reportagens. Sim, acredito que sim. E acredito que também tive bastante influência, por exemplo, na situação do Brasil, para alertar até aqui os próprios deputados do Parlamento, Uhum. porque as minhas peças da revista Oeste, em que eu falo sobre o Brasil, eu mando esses clipes para os deputados do Chega, para deputados do ADN, etc. Uhum. E eles começaram depois até a falar da situação do Brasil, que antes eles não falavam. Eles agora falam do Alexandre de Moraes, falam do Gilmar Mendes, querem barrar a entrada deles em Portugal. O Tanger Correia, o eurodeputado do Chega, também já falou nisso. E eles antes tinham um desconhecimento profundo sobre isso. Então, eu acredito que até na política nacional eu posso ter Uhum. sido importante nessas questões, porque eu alerto muito para a questão da fraude climática, a fraude pandémica, a questão da imigração, a questão do Brasil. Eu tento alertar e acredito que tenha ajudado, sim, a mudar as coisinhas. Por isso é que a SIC e o Expresso fizeram aí há um ano uma matéria sobre mim, onde dizem que eu sou extremista, sou radical e que sou protegido do Bolsonaro aqui na Europa. Só que isso faz-me rir porque é assim, como é que eu sou extremista se eu recebo no meu podcast pretos, brancos, ciganos, islâmicos, católicos, vou para a Guiné-Bissau fazer reportagens ao lado das crianças africanas, não sei, extremista, eu não, eu quero ser agregador. E portanto eu até nisso eu confundo o sistema, ao ter esta minha estratégia de falar com toda a gente e de me dar bem com toda a gente, embora tenha as minhas convicções, o sistema fica confuso, porque eles fazem uma matéria sobre mim, mas depois as pessoas olham e dizem, não, mas ele faz isto e não confere. E pronto, e para os haters também fica difícil de entenderem porque querem derrubar o canal, mas depois só tem conteúdos positivos, Sim, sim. então fica difícil. Porque Sim, até sim. nisso eu aprendi a gerir a censura. Eu tenho 7 Facebooks, 4 Instagrams, um TikTok, dois X, e então há coisas que eu meto num canal, não meto no outro, já aprendi a gerir o que é que posso pôr e o que é que não posso. Um, Precisamente para confundir o sistema e os haters que ficam de mãos atadas sem poder deitar nada abaixo. Sim, não, mas eu acho que tu tiveste mesmo, de facto, era uma pergunta, mas era uma pergunta quase retórica. Eu acho que tiveste bastante influência, não só porque de facto foste pioneiro nisso, mas porque eh, as pessoas que nos estão a ver se calhar não sabem, mas eu tive um podcast no passado chamado Os Homens do Fraco com dois outros amigos, e na altura, quando nós te convidámos, eu não te conhecia de lado nenhum, nós nunca tínhamos falado, e depois da entrevista que nós fizemos. Eu perguntei-te, eu tinha algumas questões técnicas sobre o podcast, sobre, por exemplo, como é que nós colocamos os vídeos live, como é que fazemos um podcast em direto, e tu sem conhecer de lado nenhum, e de certa maneira nós éramos competidores, no sentido em que Sim, tínhamos ambos sim, pode. podcasts de direita, e quem vê o meu se calhar não tem tempo a ver o teu, e tu foste o indivíduo mais simpático a dar as dicas, a dar-me o nome de softwares, e eu pensei, este gajo é um gajo fixe. E na altura eu fiquei com essa ideia de que o teu objetivo não era ser o melhor, mas criar um movimento de pessoas. E nesse sentido eu acho que de certeza contribuíste muito para a evolução de muita gente que hoje em dia está a fazer podcast. Um, mas eu tenho uma outra questão sobre podcasting, que é e uma questão e uma reflexão, e eu peço que comentes, que é muita gente ao longo destes últimos anos tem-me perguntado porque é que Portugal não tem um sistema mais profissional de podcasting. Ou seja, a América tem o Daily Wire, tem o Sim. PBD, porque é que Portugal não tem uma estrutura em que, por exemplo, vários podcasters estejam juntos e que haja uma estrutura mais profissional com coisas que eu detesto fazer, gestão de redes sociais, edição de episódios, etc. E o que eu digo, eu tento explicar que nós temos dois problemas. Um deles é o nosso tamanho, somos um país pequeno. E somos um país pequeno em que as pessoas não estão habituadas a pagar por conteúdo, a maioria não pode pagar por conteúdo, portanto isso também não é esperado, mas mesmo quem pode não tem muito essa cultura. E o segundo problema é, e se calhar a maioria das pessoas não sabe, é o YouTube não paga em Portugal o mesmo que paga nos outros países. Isto é, se calhar para dar um exemplo, uh, para ganhar $10 nos Estados Unidos, eu tenho que ter um número de visualizações.
se eu tiver o mesmo número de visualizações em Portugal, ou seja, não é se o canal for português, mas se a pessoa que está a ver, se quem está a visualizar estiver em Portugal, em vez de pagar esses $10, vai-me pagar $5 pelo mesmo número de visualizações. E se estiver no Brasil, em vez de 5, vai pagar entre 1 e 3. É cerca de metade do que paga em Portugal. Ou seja, o mesmo número de visualizações nos Estados Unidos vão pagar no Brasil um décimo. Ou Sim. menos de metade, com toda a certeza. E isso, obviamente, que em Portugal, sendo um país pequeno, pagando menos por cada visualização, torna quase impossível que possa haver alguém a viver full time do podcasting. Temos um problema adicional, que é nós não nos organizamos. E é aí que eu queria Sim. o teu comentário. Sim, sim, mas tocaste já aí nas principais feridas. Primeiro, é de facto um país muito mais pequenino, é uma escala muito pequena, tanto que eu tenho muitos seguidores de Portugal, mas também tenho muitos do Brasil. Isso, por exemplo, torna-me neste momento um dos maiores Instagrammers de Portugal, porque eu tenho muito mais do que os atores, do que os apresentadores de televisão, do que as figuras públicas que têm em Portugal. Uma figura pública, imagina, tem 200, 250, 80 mil, 150. Eu tenho quase 700 mil seguidores no Instagram, num deles, nos outros Uau. é mais de 100 mil. Portanto, para se perceber a dimensão que Portugal é muito, 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 muito pequenino. E depois, de facto, não dá para viver do YouTube. O YouTube paga muito menos cá. Só canais muito grandes. Eu, felizmente, consegui passar essa barreira. O meu canal caminha também para os 700 mil subscritores, mas se não atingisse esse nível, era impensável, era impossível ter rendimentos do YouTube. E depois outra questão é isso, não há organização e há uma espécie de competição. Parece que há os egos também, um quer ser maior que o outro em vez de querer ajudar. Foi exatamente aquilo que não aconteceu entre nós. Tu lembras-te que quando vocês me convidaram para o podcast dos Homens do Fraco, eu aceitei e retribuí a gentileza e coloquei-vos a fazer o 3x3, que é um programa meu, onde eu dei até a apresentação a um de vocês, a um dos vossos Isso mesmo. apresentadores, que foi muito giro, trocámos papéis, e é esse intercâmbio que tem que haver, e eu tento fazer isso sempre ao máximo, ajudar ao máximo, porque temos que estar do mesmo lado e temos que estar unidos, porque estão a haver, de facto, agendas muito nefastas de controlo, de submissão, de enfraquecimento da população, de lavagem cerebral, e nós que estamos minimamente despertos devemos estar unidos e unir forças e sermos muito mais fortes, mas às vezes é cada um, como dizia a Rita Matias, cada um no seu quintal, e é isso que a esquerda, por exemplo, não faz. A esquerda é que, se é para unir, vamos embora, põe as divergências Isso. de lado e vamos. Por exemplo, o Alan dos Santos, que é um grande jornalista que está isolado nos Estados Unidos, ele, quando eu estive na timeline, ele disse aqui uma coisa incrível, que ele disse: olha, Sérgio, se este documentário fosse sobre a esquerda, tu nem precisavas de pedir apoio nenhum. As próprias ONGs e o USAID, eles próprios financiavam-te aos milhões, tu não tinhas que fazer nada. Agora, como estás a fazer uma coisa contra o sistema, em que estás a expor um sistema corrupto, etc., tu tens que pedinchar bilhetes de apoio às pessoas e tens que andar do teu bolso a gastar e a prejudicar-te. Se fosse ao contrário, Sérgio, não tinhas problemas nenhuns. Eles próprios iam ter contigo e davam-te tudo, mundos e fundos. E, portanto, é contra isso também que lutamos. E fica difícil. Sim, sim. Mas cá estás tu para servir de ponte, de ligação no resto do tempo que tu tens em que não estás a gravar reportagens, para também tentar criar esse movimento. Eu acho que nós tínhamos uma pessoa que conseguia fazer isso. O nome dessa pessoa é Miguel Milhão. Miguel Milhão Sim, conseguia ser ou pelo menos criar essa rede unificadora em que nós pudéssemos ter uma espécie de uma versão do Daily Wire, talvez não português, mas lusófono, sim. e ele tinha essa capacidade para ser esse fio condutor, mas alguém tem que começar, alguém tem que puxar a ideia. O, o, o- eu ouvi algumas pessoas falarem sobre isso. O meu amigo Nuno Lebreiro, que tem o podcast Linhas Direitas, ele quer também meter mais pessoas no mesmo canal, de maneira a que um canal possa ter conteúdo diário, porque tens várias pessoas a gravar, então tens conteúdo diário, mas mais uma vez é preciso que alguém puxe isso com energia, e depois eu acho que é mais fácil para o resto ir atrás. Sim, mas deixa-me só dizer-te que em termos de audiência de podcast aqui em Portugal é sempre muito baixa. Portugal é muito
pequenino e há muita oferta de podcasts. Qualquer pessoa agora tem um podcast, e ainda bem, porque devem, Sim. se têm vontade, façam e sigam, mas há muita, muita oferta de podcasts, cada um à sua maneira, e não temos público suficiente para ter uma grande, grande audiência no podcast. O que depois bate mais do que quem vê ao vivo um podcast inteiro, são depois os cortes. Aí os cortes, sim, podem chegar mais longe, e bater às vezes milhões, muitos milhões. Eu tive Sim, aí sim, um sim. recentemente, Sim. um podcast pequeniníssimo que era gravado numa caravana aqui junto ao mar, e cada recorte do Rotacast que eles fizeram, meu, tinha 1,5 milhão de visualizações no Instagram, uma coisa absurda, e o próprio podcast em si não tinha tido audiência quase nenhuma. Portanto, porque nós somos um país muito pequenino. Agora, quando se mexe com mercados como, por exemplo, o do Brasil, da África, aí já estamos a falar de outra linguagem. E eu, Sim. felizmente, tenho também a sorte de ter conseguido, de ter tido o mérito de atrair também esse público. Então, levou-me para uma dimensão Sim. maior. E é um povo mais fiel nesse sentido, não é? Se gostam de ti, gostam mesmo. Sim, Ahm, muito, muito, muito. e há também um problema que a maior parte das pessoas também não sabe, que é o Spotify não paga nada. Ou seja, cada vez que estiverem a ver um podcast no Spotify, não paga nada. O Rumble não tem, nós não temos cultura de ver o Rumble em Portugal. Pois não. Então é o YouTube o único a pagar e como eu já mencionei, paga muito pouco. Paga pouco e censura, E porque a mim censura. derrubou-me imensas entrevistas no tempo da pandemia, etc., porque falavam o que eles não queriam, e censura muito. O YouTube é muito censurador. Nós também. Agora é que eu falo com muito cuidado e às vezes falo por código. Sim, e o que acontece também, às vezes é censura, outras vezes é só shadow banning, que é, e eu noto isso até no TikTok. Eu tenho alguns vídeos no TikTok que têm 8.000, 9.000, 10.000 visualizações, mas se eu falar em assuntos-chave, por exemplo, assuntos médicos, em vez de 1.000, 2.000, 3.000, tenho 30, 40, e isso nota-se imediatamente que é uma espécie de shadow ban. Sim, 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 o shadow banning. E o YouTube faz isso muito. E o YouTube também gosta de tirar subscritores. Eu noto que de volta e meia o YouTube tira 100, 200 subscritores, assim, só porque sim. Só porque sim. Mas pronto, cá estamos. Cá estamos para a luta. Sérgio, tenho um segmento para ti, perguntas rápidas, perguntas que tu não precisas desenvolver muito e vão ser Ok. o mais Então, variado então, que tu possas imaginar. Estás preparado? bora, vamos embora. Então vamos. Melhor jogador do Sporting que tu tens memória. Cristiano Ronaldo, o meu ídolo. Ok, interessante. Uma frase para definir, tu já mencionaste aqui, o teu amigo Bruno Carvalho. Só uma frase. Bruno de Carvalho no beat, brincadeira não tem hora limite. Melhor cantor de Kizomba, só podes escolher um. Epá, eu gosto do Anselmo Ralph. É interessante também. Um país que viverias se não fosse Portugal. Estados Unidos, embora a comida seja uma bosta. É verdade. Maior fraude, Covid É, ou Lula da Silva? Covid-19. Epá, aí fica difícil. Aí fica difícil. Mas como a Covid foi a nível internacional, foi uma gripe 2.0 que eles nos fizeram querer parecer que matava chineses instantaneamente. Eu chamo Covid-19, sim. Certo. Uma frase para descrever o melhor de Portugal. Um coração. Os portugueses são puros. É um povo. Eu tenho muito orgulho em ser português. Fica muito difícil, visto que eu suspirei, porque eu tenho mesmo orgulho muito em ser português e no meu país. Então, orgulho. Eu não vou dizer uma frase, vou dizer uma palavra: orgulho. Orgulho. E uma frase para descrever o pior. Ahm, a tristeza. A tristeza de estarmos a esquecer o nosso passado bravo, histórico, heroico que tivemos, e olhar agora para os homens de agora em Portugal e ver gente sem tomates, e entristece muito. Fomos um povo que já dominámos metade do mundo inteiro, conquistámos, descobrimos tantos países, e neste momento Portugal está nas mãos de uns quantos corruptos, e o povo mostra uma submissão que me envergonha. E os homens de hoje envergonham-me, embora esteja a aparecer uma nova geração agora que talvez não se perca, mas
mas é tristeza e desilusão. Entendo perfeitamente. Qual é para ti o melhor youtuber português? Epá, há os gamers e não sei quê, que esses têm muitos milhões, mas limitam-se ali a fazer reacts de jogos e não sei o que mais. Há o Window, que eu nunca entendi muito bem o que é que ele anda a fazer, porque é produtos energéticos e depois está no Dubai, a carros e não sei o quê. Epá, acaba por cair no Tiago Paiva porque ele acaba por fazer coisas diferentes. O Tiago já fez também uma série de televisão, o Tiago teve o programa, o podcast de Vaneios. Epá, talvez o Tiago Paiva é um gajo que também tem tomates e não tem problemas em dizer as coisas como elas são. Basta não esquecer que ele foi ao Parlamento mandar o Costa para aquele sítio que nós sabemos. Basta ver que ele um dia também estava num podcast e lhe perguntaram se ele tinha sido vacinado. Eu disse: eu? Nem pensar, no meu corpo mando eu estou-me a cagar para o que a malta pensa. Não, nem Boa. pensar. E portanto ele não tem problemas em dizer as coisas como elas são. Portanto, essa frontalidade dele. E ele teve também um programa, um talk show, onde eu estive presente com o Bruno Nunes e com um deputado do CDS, onde ele dava voz a toda a gente, da esquerda, direita, padres, católicos, islâmicos e não sei o quê. E, portanto, Tiago Paiva, Boa, sim. boa escolha. Melhor e pior deputado na Assembleia Nacional? O melhor é o André Ventura, sem dúvida. A pior acabou de sair, com muita pena minha, que era a Mariana Mortágua. Foi pena, ela deixou, porque ela estava a fazer um grande trabalho rumo à extinção do Bloco de Esquerda. Portanto, neste momento, talvez o Rui Tavares, do LIVRE, porque é um perigo camuflado que ali está. E não ouvindo a Mariana Mortágua, o Rui Tavares. Uma excelente escolha. Se puder, estou quase a acabar. Se pudesses decidir entre uma destas privatizações, preferias a TAP ou a RTP? Epá, a TAP já deu tanta bosta, tanta porcaria que eu preferia a RTP. Porquê? Porque a RTP, pior do que o que já é, fica difícil. Portanto, eu acredito que talvez sendo privada, talvez eles deixassem de ser tão maus. Embora olhamos para a SIC, e a SIC é o pior canal de televisão em Portugal e dos piores à face da terra. Olhamos para a TVI e CNN, também privada, fico um bocadinho na dúvida. Portanto, eu não sei até que ponto é que a RTP, sendo privada, agora pensando bem, ia resolver. Um, Epá, TAP privada, já, se agora é o que é, os desfalques, essa é uma pergunta muito difícil, mas eu vou para a RTP, só para Boa. ver se muda alguma coisa. Eu também escolheria a RTP, com toda a certeza. Se tivesses a opção de mandar para Gaza, com viagem só de ida, Mariana Mortágua ou Joana Marques, qual delas? Sem dúvida a Mariana Mortágua, para ficar lá com os seus lencinhos, a fumar as suas ganzas, porque a Joana Marques, eu não tenho ódio nela, é para ela interpreta um personagem, vive daquilo e percebeu que tem ele e que consegue ter dinheiro e visualizações com aquilo, falando mal dos outros. E eu já tive a oportunidade de a conhecer, de falar com ela já fez 6 Ok. programas sobre mim, e o que eu lhe disse, olha, Joana, pá, acho muito bem que tu batas esse. Eu próprio dei muito material e fiz muito disparate e dei muito vídeo espalhafatoso, que agora estou mais moderado, mas cheguei a fazer muita porcaria. Só que uma coisa que me magoava em ti, Joana, é que tu, nos mais pequenos e nos fracos, é fácil bater. Nunca te vi foi bater nos verdadeiros corruptos, nos realmente maus, nos governantes maus, políticos e corruptos que temos. Se no dia em que bateres nesses, ganhas o meu respeito. Até lá, não terás o meu respeito. Mas pronto, sem dúvida a Mariana Mortágua. Com muita pena minha dela deixar de ser a coordenadora do Bloco de Esquerda. Ela estava a fazer um trabalho Excepcional, fantástico. concordo, eu concordo. Mas eu acho que ela tem uma boa sucessão. Embora ela, Sim, ela sim, vai sim, ganhar os sim. deputados de Gaza, portanto, os deputados de Gaza vão ser garantidamente Sim, eleitos. exatamente. Ela só não pode dizer em Gaza que é lésbica, porque senão matam-na. Tirando esse pormenor, porque lá eles matam as pessoas que têm essa orientação, se ela estiver calada e não mostrar, pronto, aí está tudo bem. Certo. Última pergunta. Se pudesses ter um jantar com uma figura histórica, viva ou não, quem é que seria essa pessoa? Essa pergunta é Eu não te preparei para bem, estas. bem lixada. Essa pergunta é bem lixada. Há muita gente que eu admiro e que eu gostava de ter conhecido. Eu como sou muito do. Sou aficionado pelo passado, pelo tempo dos reis, pelo tempo da história. Eu gostaria de ter
acesso a um jantar com, por exemplo, com o primeiro rei de Portugal, Dom Afonso Henriques, ia ter tanta coisa para perguntar, porque eu sou mesmo aficionado da nossa história, de toda a história da humanidade. Então escolheria Afonso Henriques, o primeiro rei de Portugal da nossa pátria. Excelente escolha. Não podias era dizer o estado em que está o país, porque senão ele desistia, desistia a meio. Exatamente, nomeadamente a reconquista cristã que ele começou e que agora estamos a perdê-la, porque os muçulmanos estão a conquistar a Europa e estão a conquistar também a Península Ibérica, e portanto ele não ia, os 700 anos de luta contra os muçulmanos não iam servir de nada se ele soubesse. Uma excelente escolha e Sérgio, muito obrigado, uma excelente conversa. Espero que voltes no futuro e muito sucesso para esse teu projeto. Visitem o canal do Sérgio Tavares, subscrevam o canal dele, se ainda não o fazem, e até uma próxima. Muito obrigado, Gonçalo. Convido também quem me vê no meu canal, porque eu passo já aqui a dar aqui um spoiler também. Esta live vai ser também transmitida no meu canal. Tenho todo o gosto, faço isso muitas vezes. É uma maneira também de ajudar outras pessoas que tenham outros canais também a terem outra visibilidade. Portanto, convido quem vê o meu canal a seguir aqui o Gonçalo, também, que ex-comentador do podcast dos Homens do Fraco, agora com o seu próprio podcast. É um gosto enorme e até à próxima. Então, um prazer ter estado aqui contigo. Uma saudação ao teu público, ao meu público, a quem nos vê em Portugal, a quem nos vê no Brasil, a quem nos vê na Europa, a quem nos vê pelo mundo. Muito obrigado e contem sempre comigo, sempre pela liberdade. Muito obrigado, Sérgio. Até à próxima. Eles mentem com gravata e poses de moral. Falam de inclusão, mas querem-te igual. Não há debate, só aprovação. E se discordas és vilão. Nada a declarar, só vontade de rebentar. Outro sentido com Gonçalo Gomes, onde o microfone queima nomes. Globalistas de primeira com discursos vazios. Querem-te calado entre emojis e sorrisos. Controlam